um período conturbado a ponto de a própria designação de adolescência, do ponto de vista etimológico, derivar de adolecer, ou seja, de um indivíduo que sofre problemas e que, portanto, necessita de acompanhamento. As fases de vida são uma realidade relativamente recente. Nos 2 últimos séculos começaram a surgir efetivamente as fases de vida, compreendendo a juventude. Anteriormente existiam representações das fases de vida que se circunscreviam apenas a 3 ou 4 fases de vida e depois registou-se uma pluralidade, o surgimento de uma pluralidade de fases de vida, algumas ensanduichadas, como por exemplo a categoria dos jovens adultos. Os jovens adultos é uma categoria híbrida que surge justamente entre a fase de vida juventude e a fase de adultez. Portanto, no próprio decurso do tempo, temos sucessivas transformações na forma como as fases de vida são construídas. E, efetivamente, as idades são uma construção social. Elas não faziam sentido em algumas tribos. Por exemplo, uma equipa de antropólogos pesquisou o sentido das idades em tribos africanas, os Tuareg. E um antropólogo perguntou a um nativo: que idade é que você tem? E o nativo ficou impressionado com a pergunta, mas respondeu: 20 anos. E o antropólogo ficou, por sua vez, impressionado com a resposta e perguntou-lhe: 20 anos só? E o nativo pensou e respondeu: para aí uns 100 anos. Ou seja, esta ambivalência, esta desconcertação com a pergunta é indicador de que, efetivamente, a contagem dos anos não faz sentido, ou não fazia sentido para algumas tribos africanas. Se recuarmos ao século XIX, a idade adulta, até a senilidade, a velhice. A velhice era uma idade respeitável. E então havia uma socialização por antecipação. Ou seja, os jovens, os adolescentes e as próprias crianças usavam um vestuário que sinalizava essa socialização por antecipação, a ponto de aquilo que hoje designaríamos de jovens, usavam perucas brancas para sinalizarem uma velhez que de facto não tinham. A velhice era um grupo de referência, era uma idade respeitável. Hoje em dia, o que é que se observa? É que a juventude passou a ser o grupo de referência. Ou seja, os mais idosos usam um vestuário tipicamente juvenil, mimetizam, portanto, os códigos juvenis, usam jeans, ténis, mochilas, bonés. A juventude pode ser considerada de um ponto de vista homogéneo e de um ponto de vista heterogéneo. A juventude pode ser encarada como uma realidade homogénea se buscamos valores que, de certa maneira, são abraçados pela generalidade dos jovens. Por exemplo, a valorização das fachadas corporais, uma proximidade mais dos jovens relativamente aos chamados valores pós-materialistas, os inquéritos que analisam as atitudes de diferentes gerações em relação aos valores mostram efetivamente que os jovens estão mais próximos dos chamados valores pós-materialistas. Portanto, há um conjunto de variáveis que nos levam a encarar a juventude como uma realidade relativamente homogénea. Contudo, na realidade,
existe uma diversidade de situações que dependem efetivamente dos contextos sociais em que os jovens vivem. Uma democratização no acesso ao sistema de ensino possibilitou, para já, um empoderamento das classes médias e possibilitou que jovens de uma determinada extração social, de condição social baixa, pudessem alimentar expectativas de mobilidade social ascendente. E isso aconteceu. Fala-se hoje em dia muito das escolhas biográficas, ou seja, da possibilidade, particularmente dos jovens, poderem efetivamente investir em opções, em desejos, em sonhos de realização pessoal e profissional. Contudo, não podemos efetivamente descurar os constrangimentos sociais que continuam a persistir, designadamente a condição social. Há umas décadas atrás, as transições obedeciam mais a uma lógica de linearidade. O jovem acabava a escola e inseria-se no mercado profissional. Hoje em dia, as trajetórias têm uma marca de reversibilidade, ou seja, não são necessariamente lineares as trajetórias. Eu falo até, usando a metáfora do ioiô, de uma ioiôgeneização das trajetórias. Porquê? Porque há jovens que terminam ou interrompem os seus estudos, começam a trabalhar, mas depois voltam à escola, ou para terminar um curso que não acabaram, ou para fazer uma pós-graduação. Há jovens que se casam, mas já com a presunção de um possível divórcio. Há jovens que abandonam a casa dos pais, mas as mães, enfim, sensatas, preocupadas, sempre têm um divã para uma hipótese provável de um retorno à casa do filho ou da filha. Portanto, as transições inscrevem-se efetivamente em processos de reversibilidade.